Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Só um momentinho. Espero que você esteja bem. Estamos iniciando hoje mais um livro da Bíblia, o livro de 2 Reis. No último episódio, nós terminamos a leitura do livro de 1 Reis, do capítulo 21 e 22. Então, vamos iniciar o vídeo de hoje com algumas reflexões desses dois últimos capítulos, que foi muito importante. O que nós podemos ver? Que durante o decorrer do livro inteiro, não só nesses dois últimos capítulos, que a obediência a Deus é importante. Por isso que vem a pergunta: como você escuta a voz de Deus para ter condição de obedecer, né? E uma outra parte que foi da mulher de Acabe, ela manda matar Nabote por recusar vender a terra de vinho para Acabe. E Acabe ficou triste e tal. Só que Deus acaba punindo Acabe por causa disso, porque matou gente inocente, sem por bens materiais. E aí Deus pune Acabe por causa disso. E aí vem uma reflexão bem interessante, que a obediência é extremamente importante para seguir os preceitos de Deus. E uma outra parte dessa reflexão é sobre a mulher de Acabe, que deixa claro que a pessoa que estará ao seu lado, ela vai ter a possibilidade de te levar para cima ou te levar para baixo, te afundar e, enfim. Então é muito importante saber as relações que nós temos. Por quê? Isso vale somente para a esposa, marido. No meu caso seria uma mulher. Mas se você for mulher, no seu caso seria um homem. Não, mas amigos, pessoas do convívio diário, pessoas que façamos no meio, tudo. Quem nós aceitamos a conviver ao nosso lado tem responsabilidade também. Nós temos também responsabilidade. Então, essa punição de Acabe é uma consequência dos atos da mulher dele. E deixar claro, né, a importância das pessoas que nós escolhemos estar ao nosso redor. Então é meio complicado. Então, esse foi o final do livro de 1 Reis, capítulo 21 e 22, e acabou esse livro, né? Chegamos aí com a glória e poder de Jah em mais um final de livro da Bíblia. E, bem dizer, o livro de 1 Reis fala da sucessão dos reis após o reinado de Davi, né, os reis de Israel. Então agora vamos entrar ao livro de 2 Reis. Lembre-se de curtir, compartilhar e comentar o vídeo com as suas reflexões e interpretações individuais, para que também nós possamos aprender aqui no programa, né? Então, vamos lá. Lembre-se de ler a Bíblia também, diariamente, ou o mais frequente que você conseguir. Então vamos dar início à nossa leitura. Livro de 2 Reis, capítulo 1. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita: Levanta-te, sobe para ti encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram-se para ele, e ele lhes disse: Quem há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro, e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou.
e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom. Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E lhe disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos, num cinto de couro. Então disse ele: E Elias o tisbita. É Elias o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50 e subiu a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu ele e os seus 50. Tornou a enviar-lhe outro capitão de 50. Com seus 50, este lhe falou e disse o homem de Deus: Assim diz o rei: Desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50, e tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50. Com os seus 50, então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 seus servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com esse, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiro a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Elias e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Olha, não foi só Moisés que dividiu a água. Tá legal? Interessante. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu:
Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias. Ou seja, Elias cumpriu a missão dele na terra. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram, elas para uma outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: Eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os enviareis. Mas eles apertaram com eles até se festear, e disse-lhes: Enviai, e enviaram 50 homens, que buscavam 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Traze-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele e o manancial das águas, e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subiu ele pelo caminho. Uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, câmera aqui. Então, deixa eu me achar aqui, pessoal. E viram-se ele para trás e viu os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, e foram-se ali para o monte Carmelo. E dali voltou para Samaria. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era contador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revistas de todo o Israel, e foi e enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Porventura
E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis, para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar-lhes nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse-lhe assim: E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que subireis vós e o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a toda a cidade escolhida, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes d'água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. A terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e dai para cima, e puseram-se a fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram: Isso é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada, e se mataram um ao outro. Agora, pois, apresa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, as quais fugiram diante deles, e ainda os feriram na sua terra, ferindo ali também aos moabitas. E arrasaram as cidades, a cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e o taparam todas as fontes d'água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Arezete deixaram de ficar as pedras, mas os fundeiros os cercaram e feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra eles, tomou consigo 700 homens que arrancavam espadas para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor e levou-me os 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e os seus filhos.
e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: Traze-me ainda o vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, Deus multiplica aquilo que você tem, não importa a quantidade, não importa o que seja, para você poder viver com aquilo que você faz. Então aprenda a negociar, aprenda a vender, tenha fé em Deus e vai. Vamos lá. A sunamita e o seu filho. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por vós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamou a ela. Ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: Dizei-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E a chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço: Leva-o à sua mãe. E ele a tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos moços a uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que o volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não há lua nova, nem sábado. E ele disse: Tudo vai bem. Então abardou o jumento e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te o disser. Partiu ela, pois veio o homem de Deus ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse Geazi: Seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando a ela, pôs o homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu, e não mo manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ela disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o seu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe avisando, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama.
Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés. E se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio-as e cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo essa daqueles caldos, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele dizia: Trazei, pois, farinha, e deitou-se à panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então Deus disse diante, e comeram e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Capítulo 5. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá, que o meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria. Ela o ressuscitará da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que te restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que devereis notar, peço-vos, e vejo que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste seus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e leva-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se dignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não lhe poderei eu
lavar neles e ficar purificado, e voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disseres alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Leva-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio pôs diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim. Contudo, dê-se a teus servos uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício aos teus deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor está na casa de Rinom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rinom. Quando assim me encurvar na casa de Rinom, nisto perdoa o Senhor teu servo. E ele lhe disse: Vá em paz. E foi-se dele e a pequena distância. Geazi é atacado de lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu este Sírio Naamã que a sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, soltou do carro e a encontrá-lo. E disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestidos, e pô-lo sobre 2 dos seus moços, com as quais os levaram diante dele. E chegaram ele à altura, tomando-os das suas mãos, e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele encontrou, e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomar prata e para tomar vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a sua audiência. Espero que você tenha compreendido. Leia também, faça suas reflexões, manda nos comentários. E vejo você numa próxima. Até mais.